Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos colapsos mais dramáticos da história recente, a crise na Venezuela. Pois é, e o material que a gente tem em mãos é bem denso. Sim, temos um relatório gigante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma análise de ciência política da revista Nueva Sociedade. E até um estudo sobre a matemática por trás da hiperinflação e um registro jornalístico do pânico nos supermercados. Exato. A nossa missão aqui é tentar ir além da manchete, sabe? Entender como um país tão rico em recursos pôde desmoronar assim. E qual foi o custo humano disso tudo, né? E claro, o tamanho do desafio para reconstruir. Exatamente. E a palavra desmoronar, olha, não é nenhum exagero. O relatório do BID, que é meio que a nossa espinha dorsal aqui, usa o termo sem precedentes. Sem precedentes. É forte. É muito forte. Entre 2013 e 2019, o PIB encolheu 70%. 70. 70%. Só para ter uma ideia, a Grande Depressão nos Estados Unidos foi uma queda de uns 30%. Nossa, é mais que o dobro. É uma devastação econômica em escala de guerra, mas sem ter tido uma guerra. Então, para organizar a nossa conversa, a gente pensou em dividir em 3 momentos. Certo. Primeiro as causas do colapso, depois as consequências na vida das pessoas e, por fim, o roteiro, bem complexo, para uma possível reconstrução. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Ok, vamos desempacotar isso. Como se chega nesse ponto? Um país com as maiores reservas de petróleo do mundo. A gente sempre ouve isso. O que deu tão errado? Olha, o relatório do BID é bem didático nisso. Ele aponta para o que chama de 3 pilares do colapso. 3 pilares. Isso. O primeiro, e talvez o mais fundamental, foi o intervencionismo estatal massivo. E destrutivo. O governo expandindo sua presença em tudo, expropriações, esse tipo de coisa. Exatamente. Controles rígidos de preços, de câmbio, o que na prática é dizer para qualquer investidor, olha, seu negócio não é bem seu e você não decide o preço do que vende. Pois é. O resultado foi a aniquilação do incentivo para investir. Os números são brutais. O investimento privado, que era quase 16% do PIB em 1998, despencou para só 2,1% em 2018. Nossa, que queda. E a participação do setor privado na economia como um todo caiu de 63% para 43% em pouco mais de uma década. Basicamente, o motor privado da economia ele foi sistematicamente desligado. Imagino que isso nos leve direto para o segundo pilar, o petróleo. Se o motor privado foi desligado, toda a pressão caiu em cima do motor estatal, a PDVSA, e esse motor fundiu. O colapso do setor de petróleo é o segundo pilar. A produção, que já foi de 2,7 milhões de barris por dia em 2005, desabou para pouco mais de 340 mil em meados de 2020. É uma queda de quase 90%. É absurdo. E o motivo foi essa combinação de má gestão com desvio de recursos. O dinheiro que deveria ser reinvestido na indústria, a gente está falando de uns 255 bilhões de dólares. Sei. Esse dinheiro foi usado para financiar programas sociais sem nenhum planejamento de longo prazo. Como usar o cartão de crédito da empresa para pagar as contas de casa, mas nunca reformar a própria empresa. Uma hora a fonte seca. Exato. Isso sem falar nos outros custos, né? Como os danos ambientais que os relatórios mencionam, com derramamento de óleo por falta de manutenção. Precisamente. E isso nos leva ao terceiro pilar, que é a consequência lógica dos 2 primeiros. Uma gestão macroeconômica completamente irresponsável. Ok. Durante o boom dos preços do petróleo, o governo não criou reservas, não poupou. Pelo contrário, gastou tudo e mais um pouco, aumentando os gastos públicos, as importações. E quando o preço do petróleo caiu? O castelo de cartas veio abaixo. Sem dinheiro, sem poupança e sem acesso a crédito, só restou uma opção. Imprimir dinheiro. A famosa mágica que nunca funciona. Pois é. E aí a gente entra no território da hiperinflação. E aqui, para mim, a coisa fica realmente interessante. Um dos artigos que a gente tem é um estudo acadêmico que olha para a hiperinflação não só como economia, mas como um fenômeno matemático, quase físico. É uma perspectiva fascinante. O artigo fala sobre a expectativa inflacionária.
que é algo que vai além da economia, é psicologia de massas. Certo. O simples medo de que os preços vão disparar amanhã faz todo mundo correr para gastar o dinheiro hoje. O que, por sua vez, faz os preços dispararem hoje. É uma profecia autorrealizável. Exatamente. E o estudo modela isso matematicamente como uma singularidade de tempo finito. A descrição é incrível. É como se a desconfiança coletiva criasse uma força gravitacional que acelera o aumento de preços. Exponencialmente. Até um ponto de colapso teórico, uma data crítica que poderia até ser calculada. Nossa, é a matemática do pânico. E essa teoria abstrata tem uma tradução muito, muito concreta e trágica na vida real. O relatório do BID mostra o resultado. A moeda venezuelana perdeu 8.034% do valor. Só em 2019. 8.000%. É um número que nem dá para imaginar direito. E o registro jornalístico que a gente leu descreve perfeitamente essa singularidade na prática. Ele fala de um instinto que a população desenvolveu. Instinto. Ao menor boato de instabilidade, as pessoas correm para os supermercados para comprar qualquer coisa que tenha valor. Ovos, farinha, óleo. A memória das filas gigantes de 2017 virou um trauma coletivo que dita o comportamento até hoje. Isso é o modelo matemático acontecendo no carrinho de compras. É exatamente isso. É desconfiança transformada em ação. Então essa combinação toda de políticas desastrosas e a psicologia do pânico levou a um colapso total. Mas o que isso significa na prática para a vida das pessoas? Porque uma queda de 80% do PIB é um número tão grande que fica abstrato, né? Significa uma catástrofe humanitária. Os indicadores sociais, tanto do BID quanto do artigo da Nova Sociedade, são de um país que retrocedeu décadas. Em 2019, a pobreza extrema já atingia 78% da população. 78%? E quase 90% das famílias diziam não ter dinheiro suficiente para comprar comida. A desigualdade medida pelo Gini disparou. Virou a mais alta da América Latina. Isso se reflete em tudo, imagino. Na saúde, educação, serviços básicos. Em absolutamente tudo. Na saúde, o retrocesso é chocante. A mortalidade materna voltou aos níveis de 1960. Doenças que estavam erradicadas, como a malária, explodiram. Em 2019, 85% das salas de raio-x do país estavam inoperantes. É um desmonte completo. Total. E os serviços básicos, eles simplesmente deixaram de existir para muita gente. Em 2021, quase 3/4 da população sofria com apagões. O sistema de água perdeu 90% da sua capacidade. Saneamento básico era deficiente para mais de 75% das pessoas. Quando você junta tudo isso, fome, doença, falta de luz, falta de água, a consequência é meio óbvia, né? As pessoas vão embora. Exato. A migração em massa, que todas as nossas fontes citam, com números entre 5 e 6 milhões de pessoas, essa é a maior perda de todas. É o capital humano, o cérebro do país, indo embora. Sem dúvida. E o artigo da Nova Sociedade adiciona uma camada de análise aqui que é crucial. Ele descreve como essa falha do Estado forçou uma espécie de privatização da vida cotidiana. Essa parte me chamou muito a atenção. É uma dinâmica perversa. Quem tem acesso a dólares cava o próprio poço de água, compra um gerador de eletricidade, paga por segurança particular. Enquanto isso, quem não tem? Quem não tem fica completamente desamparado. Então você tem lado a lado uma casa com autonomia e segurança e do lado uma casa sem água e sem luz. A desigualdade vira uma coisa física, visível na paisagem. E o que é mais fascinante na análise desse artigo é o argumento sobre a destruição da própria capacidade do Estado. A tese é que o chavismo, ao contrário do que se pensa, não fortaleceu o Estado, ele o desfigurou. Desfigurou? Como assim? Criou-se uma fusão entre o partido no poder e a máquina estatal. Os programas sociais, as famosas missões, eles funcionavam menos como políticas públicas e mais como redes de clientelismo para mobilizar e controlar a população. Entendi. Quer dizer, o Estado parou de servir ao cidadão para servir ao partido. E no processo ele esqueceu como fazer o básico, como gerar estatísticas, manter a infraestrutura. Garantir a segurança. Ele se tornou frágil e, para boa parte da população, ilegítimo. O resultado é um Estado oco.
Ele tem a aparência de poder, mas na prática é incapaz de executar as tarefas mais elementares. O cenário é realmente avassalador. Mas o relatório do BID, felizmente, não para só no diagnóstico. Ele dedica uma parte enorme a propor um roteiro para reconstrução. É quase um manual de como reerguer um país do zero. Por onde se começa uma tarefa dessas? A escala do plano é monumental e ele reconhece que as coisas precisam ser feitas em sequência. A primeira fase é essencialmente uma operação de resgate humanitário. Antes de qualquer coisa, salvar as pessoas. Exato. Antes de pensar em reformas, é preciso garantir que as pessoas sobrevivam. Isso inclui um programa de transferência de renda em dinheiro, quase universal, para garantir o consumo básico. O custo estimado só para isso, no primeiro ano, é de 2,8 bilhões de dólares. Então, o passo número 1 é colocar comida na mesa. Faz todo sentido. E na saúde e na educação? A mesma lógica de triagem. Na saúde, o foco é restaurar serviços prioritários. Vacinação, atendimento materno-infantil, conter epidemias. Custo estimado, 1,9 bilhão de dólares no primeiro ano. Na educação, a proposta é simples e direta. Distribuir kits escolares e merenda. Porque a fome e a falta de material são as maiores barreiras para as crianças voltarem à escola. É o básico do básico para estabilizar a situação. Ok, então a primeira fase é essa operação de resgate. Mas isso não reconstrói um país. Fico imaginando o estado da infraestrutura. Como é que se religa a energia de uma nação inteira? Essa é exatamente a segunda frente do plano. E a escala aqui é assustadora. Para o setor elétrico, o BID estima um plano de 5 anos custando mais de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões. Só no primeiro ano seria preciso um investimento mínimo de 217 milhões só para reparos emergenciais. Para a água, o objetivo inicial é garantir um fornecimento mínimo de 50 litros por pessoa por dia. Isso custaria uns 675 milhões de dólares no primeiro ano. São números astronômicos. E mesmo que se consiga o dinheiro e se religue a luz, ainda falta a parte mais difícil, que é reconstruir a confiança, as regras do jogo, a parte institucional, certo? Sem dúvida. Essa é a terceira e mais complexa frente. É aqui que entram as reformas estruturais profundas. Eliminar os controles de preços, restaurar a segurança jurídica e os direitos de propriedade. Para que o investimento privado se sinta seguro para voltar. Isso. E recapitalizar o sistema financeiro para que os bancos possam, de fato, emprestar dinheiro e financiar o comércio. E reconstruir a própria máquina do governo, que, como a gente viu, foi desfigurada. Exatamente. O relatório sugere coisas muito práticas, como criar um centro de governo forte para coordenar as prioridades. E algo crucial, fortalecer a capacidade do Estado de gerar estatísticas confiáveis. Um país sem dados é um país que governa às cegas. Até criar um sistema de identificação civil que funciona é uma das prioridades. Então, no fim das contas, a tarefa é colossal. E uma coisa que o pessoal do BID deixa bem claro é que o setor privado não é uma opção, é um parceiro essencial. Tem um dado numa pesquisa deles que, para mim, resume tudo. Qual seria? Uma pesquisa com as empresas venezuelanas que conseguiram sobreviver à crise. 80% delas hoje pagam por segurança privada. Nossa! Isso é a confissão da falência total do Estado em prover sua função mais básica, que é o monopólio da força e a segurança. É o retrato perfeito. E o próprio relatório é muito honesto sobre os riscos gigantescos de um plano como esse. Primeiro, o financiamento. De onde virá todo esse dinheiro? A dependência da comunidade internacional seria total. Segundo, a incerteza política. Um plano desses leva anos e exige estabilidade. E terceiro, e talvez o mais crítico, a falta de capital humano e de capacidade institucional dentro do país para executar algo tão complexo. Muitas das pessoas que poderiam liderar essa reconstrução, elas não estão mais lá. Ao final dessa análise, fica claro que a crise venezuelana é um quebra-cabeça de muitas peças. A gente viu os dados macroeconômicos frios do BID, a análise profunda sobre a decadência do Estado. E a reação quase primal humana das pessoas estocando comida. Pois é, o caminho para a recuperação é um verdadeiro labirinto. E é aqui que o artigo da Nueva Sociedade nos deixa com um pensamento final que é...
Extremamente provocador. Ele levanta um dilema que complica ainda mais qualquer solução. É um paradoxo para quem tenta ajudar de fora. E que dilema é esse? É o seguinte: se a comunidade internacional apoiar a reconstrução da capacidade do Estado, por exemplo, financiando a melhoria da rede elétrica ou do sistema de saúde, Certo. isso poderia, paradoxalmente, fortalecer o regime autoritário no poder. Daria a ele mais legitimidade, mais ferramentas de controle. Entendi. Ajudar o país acaba ajudando o regime. Por outro lado, a inação. Deixar o Estado se esfacelar ainda mais poderia condenar qualquer futura transição democrática ao fracasso. Um novo governo herdaria um país tão quebrado, um Estado tão incapaz, que não conseguiria entregar resultados mínimos para a população e perderia apoio popular muito rápido. É uma sinuca de bico terrível. Ajudar pode fortalecer o problema atual, e não ajudar pode inviabilizar a solução futura. Isso muda completamente a perspectiva. Muda. O artigo, então, sugere que, talvez, o foco das negociações internacionais devesse mudar. Em vez de focar só em quem está no poder, Talvez o ponto de partida seja o interesse comum de reconstruir a funcionalidade do próprio Estado. isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Em um Estado tão profundamente quebrado, o trabalho prático de fazer a eletricidade voltar e a água chegar nas torneiras, isso precisa vir antes ou deve acontecer ao mesmo tempo que a disputa política sobre quem está no comando? É possível reconstruir a casa enquanto os moradores ainda estão brigando pela escritura?